dia, meus irmãos, paz do Senhor Jesus e que Deus abençoe o seu dia e seja bem-vindo ao nosso podcast Palavra de Deus. Nós vamos dar continuidade ao nosso estudo. Você que está nos acompanhando, o nosso estudo, nós fizemos a primeira gravação que já está no nosso canal e fizemos o primeiro episódio, o segundo episódio, esse é o terceiro episódio da Carta de Éfeso. Nós vamos fechar essa Carta de Éfeso hoje, né, pastor? Isso. Nós vamos fechar essa Carta de Éfeso. Então, se você está chegando agora, eu peço a vocês, encarecidamente, que se inscrevam no nosso canal para ajudar o nosso canal a crescer, para que a palavra de Deus possa ser espalhada para mais pessoas. Então se inscreva no nosso canal, curte, comenta, deixe seu comentário, a sua dúvida, que o pastor vai estar trazendo aqui, tirando todas as dúvidas de você durante o estudo. Então, que Deus abençoe. Como o pastor falou, pega uma caneta e um caderninho e anota tudo, porque esse estudo, gente, é gratuito. Nós não podemos cobrar algo que Deus nos deu de graça, que é a palavra de Deus. Então não se preocupa, vai chegar um dia que o pastor vai cobrar, nada disso. Nós não estamos aqui para cobrar nada. É só vocês acompanhar o nosso canal, nosso podcast, que esse estudo é dado de graça, porque a palavra de Deus, Deus nos deu essa prioridade de nos dar essa palavra gratuitamente. É só a gente estudar a palavra, colocar no nosso coração e colocar em prática. Então convido a vocês a se inscrever no canal e acompanhar todo o nosso estudo que vai estar aqui. Pastor, fica à vontade, nós vamos dar continuidade ao versículo 6. Bom dia, que a paz, a graça e paz do Senhor Jesus. Eu sempre tenho exortado a todos que tenham um caderno na mão, que tenham uma caneta e que tenham a sua Bíblia e anotar tudo aí no estudo bíblico. Hoje nós vamos dar sequência. Hoje é o terceiro episódio do nosso estudo da carta a Éfeso, a carta do Apocalipse. Nós terminamos no verso 5, nós vamos dar continuidade hoje no verso 6, respondendo a pergunta de um dos nossos ouvintes aí, o Tiago. Bom dia, Tiago. Olha, Tiago quer saber o que é a doutrina dos nicolaítas. Quando eu comecei a estudar o livro de Apocalipse, eu também fiquei com vontade, parabéns, Tiago, eu fiquei com vontade de saber que tipo de doutrina é esta. Vamos lá, verso 6, anota aí no seu caderno, anota aí nas suas anotações. Verso 6 diz assim, Jesus diz assim: tens, porém, isto, que aborrece as obras dos nicolaítas. Ou seja, o verso 6, as igrejas da Ásia, todas as igrejas, Éfeso, a Esmirna, Tiatira, Pérgamo, Filadélfia, ela estava sendo atacada por vários ventos de doutrinas. A doutrina de Balaão, a doutrina dos nicolaítas, a doutrina de Jezabel e variedades de doutrina. E no verso 6, Apocalipse 2, verso 6, vai aparecer a doutrina dos nicolaítas. Vamos lá. Ao estudar os primórdios dos escritores antigos que escrevem sobre a obra dos nicolaítas, porque só tem duas passagens na Bíblia que falam sobre os nicolaítas. É o verso 6 e o verso 15. Apocalipse 2:6 e 2:15 fala sobre o único lugar da Bíblia que fala da doutrina dos nicolaítas, que aparece a palavra nicolaíta. A palavra nicolaítas vem da palavra Nicolau. Nicolau era um homem que surgiu na época de João, na época da igreja primitiva, que ensinava a poligamia. E qual o significado de poligamia? Poligamia é o casamento com várias mulheres. Ou seja, um homem poderia ter várias mulheres, casar com várias mulheres. Poligamia. Polígamo. E por incrível que pareça, hoje nas terras lá
da Ásia Menor, que é a Turquia, 98% são adeptos à doutrina do Islã. E pela lei do Islã, o homem poderia ter 4 esposas. 4 esposas. Então Nicolau, que era um primórdio lá do cristianismo, começou a ensinar a poligamia. E isso estava entrando dentro da igreja, estava alvoroçando, estava deturbando a doutrina. O que Deus disse? Lá no princípio de Gênesis, Deus disse bem claro. Deus fez o homem e a mulher. No princípio, Deus criou macho e fêmea. Deus colocou para Adão Eva. Deus colocou para Adão Eva. Deus não colocou 4 mulheres para Eva, para Adão. Deus não colocou 4 para Adão. Deus colocou uma esposa para Adão. Marcos 10:9 está escrito: o que Deus o ajuntou, não separe o homem. Ou seja, essa doutrina da poligamia estava invadindo a igreja de Éfeso. E Jesus disse assim, no verso 6: tens contra isso que aborreces a doutrina. Nós temos que aborrecer as doutrinas hereges, nós temos que aborrecer não só a doutrina de Nicolaíta, mas nós temos que aborrecer, não deixar as doutrinas que estão entrando devagar dentro das igrejas, e ninguém fala nada, ninguém freia. Aborrecer. Aborrecer é rejeitar. Sim. Rejeitar doutrinas estranhas. Eu tenho comigo, Everton, a palavra, ela liberta, ela cura e salva. Não temos que aceitar entrar objetos para aguçar a nossa fé, igual está entrando nas igrejas. Objeto para aguçar a fé. Doutrinas hereges, doutrinas estranhas. Olha o que o Senhor Jesus vai dar uma advertência. Aborrece. Tem que aborrecer doutrinas estranhas. Não só dos nicolaítas, mas tudo quanto é tipo de doutrina. São pessoas que estão deixando doutrinas hereges entrar dentro da igreja. É o tal de, para aguçar a fé, tem que tocar. É a tal da rosa benta, é tal de unção em massa, é tal de um sal lá do Mar Morto. Objetos para aguçar a fé. Isso é uma idolatria. Nós não precisamos disso. Nós temos a palavra de Deus. Então Jesus manda aborrecer doutrinas hereges, doutrinas para aguçar a nossa fé, amuleto, chamado de amuleto para aguçar a nossa fé. E muitas igrejas no Brasil estão entrando por esse caminho, estão deixando a doutrina, estão deixando a oração, estão deixando o jejum, estão deixando escola bíblica, estão deixando o verdadeiro louvor e se mergulhando nas doutrinas hereges. No verso 6, Jesus manda aborrecer a doutrina dos nicolaítas. O verso 6, as quais eu também aborreço. Jesus está falando que aborrece. Ou seja, quais justamente Jesus não aceita. não aceita. Jesus não aceita. Recusa. Ou seja, essas doutrinas é para os cristãos não aceitar, ou seja, não ser adeptos, não participar, porque leva à idolatria, leva ao instrumento de Satanás. Tudo isso nós devemos aborrecer. As igrejas da Ásia estavam sendo atacadas por doutrinas hereges, doutrinas estranhas, que Deus aborrece, que o Senhor Jesus aborrece. Então o verso 6, explicando para o Tiago, aí Tiago, nicolaítas são doutrina que ensina a poligamia. É o verso 6. Eu quero dar uma ênfase, Everton, o verso 7. Vou falar hoje muito sobre o verso 7, porque o verso 7, ele vai dizer assim, quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas.
E o mais tremendo disso tudo, Everton, é que esse versículo, quem tem ouvidos, ouça o que está nas 7 cartas. A mesma expressão. Se você observar nas 7 cartas, você vai ver que tem o mesmo versículo dizendo assim, ó, quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Por que 7 vezes? Porque o 7 é o número da plenitude. Como assim? Que a plenitude do Espírito Santo sobre as igrejas. Então, vou dar uma ênfase agora sobre o Espírito Santo, que é a dúvida de muitas pessoas. Muitos crentes hoje, Everton, não sabem o que é uma comunhão com o Espírito Santo. Essa palavra comunhão, ela é algo assim bem forte. Antes de a gente entrar nessa ênfase do Espírito Santo, meu irmão Tiago, espero que você tenha entendido a pergunta do pastor que respondeu. E eu entendi claramente, foi uma pergunta muito boa, né, pastor? Muito ótima. Foi muito boa, e eu peço a vocês também que façam igual ao nosso irmão Tiago, pergunte, tire a sua dúvida, e o pastor vai estar trazendo aqui para a gente aqui, para responder a vocês. E essa pergunta foi muito fundamental, porque é o que está acontecendo de hoje nas igrejas, trazendo as coisas lá de fora para dentro da igreja, para chamar a atenção e atrair as pessoas. Aguçar a fé. Inclusive os jovens adolescentes, para atrair mais o jovem, para atrair o adolescente, para ter mais atração. E o espiritual mesmo, infelizmente, não está. Vamos voltar nessa ênfase que o pastor falou sobre o Espírito Santo. E o senhor falou uma palavra aí muito forte. O senhor acabou de falar uma palavra aí. E essa palavra me recorda Comunhão. Explica pra gente o significado de comunhão para nós entendermos qual é o significado de comunhão, para entender essa palavra. A palavra comunhão é a junção de 2 palavras. Presta atenção. Comum, união. Junta essas 2 palavras, comum e união. O que junta? Comunhão. Então, a palavra comunhão sendo a junção de 2 palavras, comunhão, ou seja, é um relacionamento com o Espírito Santo. Lá em 2 Coríntios 13, tem a bênção apostólica, que é a Santíssima Trindade. Anota aí, 2 Coríntios 13 está escrito assim, ó, a graça do Senhor Jesus, o amor do Pai e a comunhão do Espírito Santo. Comum união. Então, veja bem, no verso 7, o Espírito Santo tem que ser o foco, tem que ser Jesus é o Salvador, Jesus que morreu na cruz, Jesus ele é o Salvador. Mas olha a obra do Espírito Santo na igreja. O Espírito Santo, meus irmãos, ele tem que ser o Senhor. O Espírito Santo, ele tem que ser o alvo nos nossos cultos. O Espírito Santo não pode ser colocado para fora da igreja. Tem muitas pessoas que estão colocando o Espírito Santo de fora, da porta para fora. O Espírito Santo tem um versículo que diz assim, Efésios 4:30, anota aí, escreve aí no seu caderno. Efésios 4:30 diz assim, não entristeçais o Espírito Santo. Como que nós entristecemos o Espírito Santo? Uma pergunta boa é. Ele faz essa pergunta agora. Olha, como que nós entristecemos o Espírito Santo? É quando nós colocamos o nosso eu, o nosso egocêntrico na frente. Egocêntrico. Quando nós colocamos o eu, ou seja, eu posso, eu vou conseguir, só eu tenho essa condição, ninguém pode me ajudar. É como se colocasse Deus em segundo lugar e você fosse uma pessoa, o expert, né? Isso, ou seja, o Espírito Santo de Deus, ele tem que ser o Senhor da igreja.
É Ele que está guiando a igreja. Isso eu não acho que você vai entrar em acordo que na maioria, eu falo em geral, não falo só em ponto de uma igreja ou outra igreja, porque a gente está aqui para falar sobre denominação, mas de comportamentos. Você não acha que a maioria das igrejas está tendo esse tipo de comportamento de pessoas que têm uma certa autoridade abaixo de Deus e usa essa autoridade de uma forma errada? São chamados dos super-homens, ou seja, super-homem espiritual e mulher maravilha espiritual. Eu falo isso nos meus ensinamentos, nas minhas doutrinas, que hoje em dia parece que tem homens, super-homem espiritual e mulheres maravilhas. Ou seja, se titulam e colocam o Espírito Santo como segunda opção. Eles com seus egocêntricos, com a sua soberba, com as suas astúcias. O Espírito Santo muitas das vezes quer trabalhar no louvor, quer trabalhar nas pregações. O Espírito Santo quer curar dentro da igreja. Mas olha o que a Bíblia diz. A Bíblia diz assim em Tessalonicenses, 1 Tessalonicenses 5,19: não extingais o Espírito Santo. Você sabe o que é a palavra extingar? Qual o significado? Olha aí na sua Bíblia, 1 Tessalonicenses 5,19 diz assim, não extingais. Extingar é abafar o Espírito Santo. Abafar. O que é abafar o Espírito Santo? É impressionante. É abafar o Espírito Santo, não deixar ele operar. Vou explicar de novo, preste atenção. 1 Tessalonicenses 5,19 está escrito assim, não extingais o Espírito Santo, não extingais. A palavra extingar é abafar. O que é isso? Tem muitas igrejas que estão abafando o Espírito Santo. Abafam o Espírito Santo e não deixam o Espírito Santo trabalhar para curar na área de louvor, na área da pregação. Então, quem tem ouvidos, verso 7, ouça o que o Espírito Santo diz às igrejas. E eu vou te mostrar aqui, vou mostrar para vocês, quem que é o sumo pontífice da igreja, ou o vigário de Cristo. Quem é o vigário de Cristo? A palavra vigário é representante de Cristo. O representante de Cristo, o vigário de Cristo, não é nenhum homem nessa terra pode ser o vigário de Cristo. Eu vou te mostrar na Bíblia, Éver, quem que é o vigário de Cristo, o representante legal de Cristo na terra. Escute isso aí, isso é uma revelação. João 14,16. João 14,16 está escrito assim, Jesus diz assim, eu vos enviarei outro Consolador. Everton, que beleza, que maravilha de estudo. Quando eu fui pesquisar a palavra outro Consolador, eu fui pesquisar no grego, a palavra grega. Sabe o que significa a palavra outro Consolador? Ou a palavra outro, anote aí, a palavra outro no grego. Tem dois significados para a palavra outro no grego. A primeira delas, eu te anotei. A primeira delas, para a palavra outro Consolador, vem da palavra grega alon. O primeiro significado da palavra outro em grego é alon. A palavra alon significa outro da mesma espécie. Outro da mesma espécie. Significa que o Espírito Santo é da mesma espécie do Senhor Jesus. O que significa isso? Mesmo atributo, mesma harmonia, mesma essência. Para substituir Jesus aqui na terra, teria que ser um da mesma espécie, da mesma essência, teria que ser a palavra alon, que João escreve no Evangelho 14, verso 16. E a outra palavra que significa a palavra outro em grego é héteros. Héteros é espécie diferente.
No grego lá está escrito alon, não héteros. Héteros é uma espécie diferente. Alon é da mesma espécie. Significa o quê? Que o Espírito Santo é o representante de Cristo aqui na terra. É chamado do sumo pontífice, ou vigário de Cristo. Então, meus irmãos, o vigário, a palavra vigário é o representante. Quem representa Jesus aqui na terra teria que ser alguém que seja igual a ele. Que não tem. Não tem nenhum homem. Salmo 14 diz que todos, se você ler o Salmo 14, você vai ver que não há sequer nenhum justo, não há sequer nenhum que representa o Messias. Ninguém pode representar o Messias na terra. Só um que representa Jesus aqui na terra é o Espírito Santo. Por isso que a igreja não pode perder a visão do Espírito Santo. Mas por quê? A resposta até eu sei. Mas vamos lá, gente, para a gente entender com mais ênfase o que o pastor está explicando para a gente nesse momento. Por que existe tantas lideranças geral? Não estou só focado em pastor, mas geral. Se coloca como se fosse representante, já que o senhor me entende a pergunta. Por isso que o representante, o vigário representante de Cristo é o Espírito Santo. Ou seja, homens, quem somos nós? Nós somos mortais. A Bíblia fala que todos morrem em Adão. O que é isso, todos morrem em Adão? Que todos são descendentes de Adão e todos têm que passar pela morte. A não ser que acontece a volta de Cristo no arrebatamento, que muitos não verão a morte no arrebatamento. E eu conheço 2 homens que não provaram a morte, que Elias e Enoque. E tem um terceiro homem que ninguém sabe até hoje, que é Moisés, porque Moisés subiu no Monte Nebo, ninguém conseguiu encontrar o corpo de Moisés. Possivelmente ele poderia também ser arrebatado e levado em vida, ninguém sabe. Esses 3 homens que eu sei, Moisés, Elias, que foi na carruagem de fogo, e Enoque. Então, todo ser humano de Adão até hoje, todos são mortais. Vários homens aí se colocam como guru. Ou seja, coloca como representante de Cristo. Nós, é claro que ele deu dons, a Bíblia diz assim, que ele levou o cativeiro e deu dons aos homens. Ele deu dons para pastorear, ele deu dons para serem evangelista. Jesus deu, isso chama dons espirituais. Não significa que eu tenho um dom de pastor, que eu sou um representante de Cristo. Eu sou mortal. Pastores são mortais, reverendos são mortais, apóstolos que se dizem apóstolos são mortais, os que se dizem evangelistas são mortais. Nós precisamos do Espírito Santo, nós precisamos de Jesus. Uma pergunta que o senhor vai poder responder e tirar essa dúvida que vem na minha mente nesse momento. Eu sei que algumas pessoas que devem estar nos assistindo, ele está pensando, mas o Espírito Santo não vive em nós? Por que a gente não pode ser representante, já que o Espírito Santo vive em nós? Acho que tem algumas pessoas que devem estar com essa dúvida. Explica aí, do Espírito Santo está em nós e de nós não poder ser representante de Jesus. A diferença. Significa ter o Espírito Santo, não significa que o Espírito Santo é propriedade nossa. O Espírito Santo não é propriedade minha, ele é Deus, ele é Senhor, ele é um ser. Olha bem, escreve isso aí. O Espírito é um ser, ele não é uma força ativa. Ele não é uma força ativa, ele é um ser. Eu te provo na Bíblia que ele é um ser. Sabe de onde você encontra que o Espírito Santo é um ser? Gênesis 1, versículo 1 e 2. Quando você abre a Bíblia em Gênesis 1, ali encontra a Trindade. Como? Está escrito assim em Gênesis 1:1. No princípio, Elohim criou os céus e a terra. Elohim é plural. O que é plural? Que tem mais representante, que tem mais pessoas. No verso 2, Gênesis 1:2 diz assim:
e o Espírito Santo pairava sobre a face da terra. Olha o Espírito Santo criando aí, Everton. No versículo 2, o Espírito Santo estava pairando sobre a face da terra, que ele estava ajudando a criar. Então, preste atenção, voltando à pergunta do Everton. O Espírito Santo não é propriedade de ninguém. O que eu vejo hoje, parece que o Espírito Santo está na coleira de alguns pastores. Faz isso que eu tenho que fazer isso. Olha que tem pastores, tem igrejas que estão colocando o Espírito Santo na coleira, como se fosse um cão. Faz o que eu quero. Olha aqui, o Espírito Santo não é propriedade de ninguém. O Espírito Santo, ele é Deus, ele é Senhor. Ele faz o que lhe apraz, ele opera os dons espirituais, ele opera na igreja como ele quer. Por isso está escrito em Efésios 4:30, não entristeçais o Espírito Santo, nos quais estão selados para o dia. Olha aqui, gente, isso aqui é revelação. Até na salvação, que é Jesus, o Salvador é Jesus. Até na salvação, você depende do Espírito Santo. Sabia? Por quê? Porque quem leva a igreja ao Senhor Jesus é o Espírito Santo. Olha aqui, Efésios 4:30. Não entristeçais o Espírito Santo, nos quais estão selados para o dia da redenção. Que dia é esse? O dia da redenção, o dia da volta de Cristo. É o Espírito de Deus. É quem leva a igreja para encontrar com Cristo. É o Espírito de Deus que é o responsável para levar a igreja a Cristo. Então, meus irmãos, por isso que na carta de Éfeso tem 7 versículos, em cada carta tem 7 versículos dizendo assim: quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ouvir, todo mundo ouve. Só que para a gente entender melhor, ouvir não é somente escutar. Vou falar disso agora. Detalhadamente ouvir. Ouvir não é simplesmente uma coisa, não é simplesmente ouvir a voz de alguém. O ouvir aqui é uma palavra grega que está envolvido com prática, com ação. Olha bem, quem tem ouvidos, ouça. A palavra ouça aí é um ouvir com atitude, com ação, com prática, com obras. Não basta ouvir uma religião, não basta eu ser da minha denominação porque o papai foi, porque a mamãe foi, ou porque a vovó foi, ou porque o meu pai é pastor, ou porque a minha mãe é pastora, ou porque eu frequento a igreja. Isso não funciona. Não funciona. Ouvir o Espírito Santo aqui é uma comunhão. Olha 2 Coríntios 13:13, que diz assim, a graça do Senhor Jesus, o amor do Pai e a comunhão do Espírito Santo. Então, a palavra comunhão e a palavra ouve o Espírito Santo está relacionado com prática. Está relacionado ser ativo, ter atitude. Não basta pertencer a uma denominação, receber o Espírito. Agora preste atenção no que eu vou falar aqui, hein? Everton, presta atenção. Quando nós recebemos o Espírito Santo, não significa que eu estou imune às tentações do mundo, ao deserto. Significa que ser cheio do Espírito Santo, você vai continuar sendo tentado pelo diabo. Você vai continuar a passar por lutas e dificuldades. Ser cheio do Espírito Santo não significa que você vai ser escasso de problema. Não significa que você vai ter uma vida numa rede preguiçosa, melzinho, chupeta. Simplesmente que tudo vai dar certo na tua vida, você vai continuar. O próximo versículo vai falar sobre isso.
Você vai ter que lutar, você vai ter que pegar a sua espada e ir ao encontro de Golias. Você vai ter que ir para o deserto e lutar com os lobos que vai atacar as ovelhas. Você vai ter que ir ao encontro dos leões da cova. Você vai ter que entrar na fornalha com o Espírito Santo. Quando você tem o Espírito Santo, você vai ter que enfrentar a fornalha, os leões, a fúria de Roma, a fúria de Domiciano, que era o imperador. Ser cheio do Espírito Santo, às vezes tem igrejas que ensinam errado, que para ter o Espírito Santo tem que falar línguas estranhas, que para ter o Espírito Santo tem que dar tudo certo. Ensinamento errado. Você continua lutando, você continua tendo problema e dificuldade para resolver. Um bom soldado é aquele que luta, eu vou falar disso no próximo versículo. Um bom soldado, um bom homem de Deus, uma boa mulher, ter o Espírito Santo, é passar pelos problemas e dificuldades. Não é quando tem dinheiro no bolso que é ser cheio do Espírito Santo, não. Ser cheio do Espírito Santo, ter o Espírito Santo, é enfrentar os problemas, não é correr não, não é entrar em depressão e chorar não. O senhor tocou num ponto que está acontecendo muito dentro das igrejas, pessoas feridas pelos seus próprios momentos difíceis, né? Depressivo, é falta de sabedoria na área espiritual, falta de ouvir atentamente a voz do Espírito Santo. Ou seja, nós temos tudo, nós temos uma arma, nós temos a palavra de Deus que nos leva a tudo. A Bíblia é um manual nosso. O que acontece hoje, Everton? As igrejas não levam as pessoas a conhecerem a Bíblia. Tem pessoas que têm 30, 40 anos de cristão que não meditam na Bíblia, que são levados pela falácia, que são levados pelo que falam, mas eles mesmos não meditam na Bíblia. Olha o que o Senhor Jesus falou. João 5,39. João 5,39 está escrito assim, ó. Examinai as Escrituras e cuidai-vos ter nelas a vida eterna. Examinai, Jesus manda examinar as Escrituras. E o que acontece? Hoje, as pessoas ignoram as escolas bíblicas, as doutrinas das igrejas hoje. Não há inspiração, não há. Por quê? Porque as pessoas querem levar o seu egocêntrico, as pessoas querem levar as suas experiências que viveram. E às vezes, a palavra, nós temos tudo dentro da palavra. Tem pessoas doentes, que quando eu refiro doentes, espirituais, pessoas deprimidas, pessoas entregues à depressão, pessoas entregues, estão com as mãos amarradas sem saber o que fazer, porque falta a palavra inspirada. Eu estou falando da palavra de inspiração do Espírito Santo, porque tem a palavra, várias denominações têm. Testemunho de Jeová, Adventista do sétimo dia, eles estudam a Bíblia, mas cadê a inspiração? João 2,20 diz assim: vós tendes a unção do santo, a unção, a inspiração. Então, sem o Espírito Santo e sem a palavra de Deus, causa doenças espirituais, que é a pior doença que tem, é a doença espiritual. Não é a física biológica. A física e biológica, você pode ir na farmácia comprar um comprimido, você pode ir no médico, ele te dá uma receita e pode fazer um diagnóstico, você faz um exame. Mas a espiritual que tá arrasando com as pessoas. Pessoas deprimidas, pessoas entrando em depressão, pessoas entrando em clínicas de tratamento, porque falta palavra dentro das igrejas, falta doutrina, falta escolas bíblicas.
Eu estou me referindo à escola bíblica, não é pegar uma apostila que vem lá da hierarquia, tem que pregar aquilo que a hierarquia manda, tem que pregar aquilo que vem lá da hierarquia. Apostilas, sendo que nós temos a Bíblia. Vamos estudar a Bíblia de Gênesis e Apocalipse, vamos estudar os evangelhos, os 4 evangelhos, vamos estudar o Apocalipse, vamos estudar Atos dos Apóstolos, vamos estudar o livro de Reis, o livro de Salmos, o livro do Pentateuco, que é os 5 primeiros livros. Vamos ler a Bíblia. E fica empurrando em cima das pessoas revista, essas revistas que não dá vida. Coloca revista nas escolas bíblicas para empurrar coisa mecânica nas pessoas. Gente, se você for estudar a Bíblia na sua igreja e a Bíblia toda, vocês vão ficar 10 anos estudando a Bíblia, ver livro por livro. Coloque a Bíblia nas escolas bíblicas. Olha aqui, eu estou falando agora para a gerência de denominações, estou falando agora para escolas bíblicas. Coloque a Bíblia de Gênesis e Apocalipse para ser estudada. A palavra, né? É a palavra de Deus que está faltando dentro das igrejas. E por causa desse tipo de comportamento dentro das igrejas, que a gente vê bastante, e é muito triste a gente ver isso, porque a gente vê bastante pessoas que a gente até chega a conversar com essa pessoa, fala, eu era da denominação tal e eu saí por causa disso e daquilo. Porque eu vejo que nós não procuramos primeiramente a palavra de Deus. Não que você pode procurar uma orientação do pastor, mas a gente procura, em segundo lugar, procura a palavra de Deus, só depois. Só que esse depois vem o primeiro, o pastor que te feriu a palavra, falou com uma palavra que não está dentro da palavra de Deus, para ferir mais ainda, você fica com raiva da igreja, do pastor, e sai. Porque é aquilo que o senhor falou, a gente não procura a palavra de Deus. E a palavra de Deus está aqui, é um manual de como a gente viver corretamente no dia a dia de hoje. 2 coisas essenciais. Primeiro é o que nós estamos falando dele aqui, é o Espírito Santo. Buscar o Espírito Santo, se entregar, mergulhar no oceano do Espírito. Primeira coisa, o Espírito. Segunda, a palavra de Deus. O Espírito Santo e a palavra. Sem essas 2 coisas. Por que o Espírito Santo? Porque é o Espírito Santo que te leva ao Messias. É o Espírito Santo que te leva a Cristo. É o Espírito Santo que te leva a Jesus. Olha que coisa tremenda. Olha aqui. Olha isso aqui. O Espírito Santo te leva a Jesus e Jesus te leva ao Pai, a Jeová. O que está escrito em João 14,6? Ninguém vem ao Pai se não for por mim. Sim. O Espírito Santo te leva a Jesus, te faz conhecer quem é Jesus, e Jesus te leva ao Pai. Então essas 2 coisas, eu quero deixar bem claro que liderança foi Deus que instituiu. Pastores, igual o Everton acabou de falar, você deve pedir conselho ao seu pastor. Você deve pedir conselho para o irmão Antônio. Se você quiser me pedir conselho, eu estou pronto. Você deve pedir conselho para o seu líder, é bíblico. O que eu quero me referir, que primeiramente vá até o Espírito Santo. Olha o que Jesus disse. Jesus diz em Mateus 6, verso 6. Quando tu orares, entra no teu quarto e fecha a tua porta e ora em oculto ao seu Pai, que vê secretamente. Tem pessoas, Everton, que em vez de ir ao seu quarto e ir ao Pai, diretamente ao Pai, vai e começa a passar o seu problema para toda a igreja saber. Ou seja, está cheio de problema familiar, problema com o esposo, problema com a esposa, e vai e começa a falar para todos os membros da igreja. Vai ao oculto no seu quarto, vai chorar aos pés de Jesus, vai dizer ao Espírito Santo o que está te acontecendo, para o Espírito Santo te ajudar. Então, voltando ao que o Everton comentou aqui, gente, irmãos, você deve ir à sua liderança, você deve ir ao seu pastor,
Mas não fique somente na orientação do seu pastor, vai direto, você tem o direito de ir direto a Deus. O véu foi quebrado. Sabe por que o véu foi quebrado? Porque no antigo, olha isso aqui, no Antigo Testamento só o sacerdote entrava no templo, os sacerdotes, os vários sacerdotes, entravam num lugar chamado templo, tabernáculo. Todos poderiam entrar no tabernáculo, os sacerdotes, só a família levita, ninguém mais. De 12 tribos de Israel, 11 tribos não podiam entrar no tabernáculo, a não ser a tribo de Levi, os levitas. E no lugar chamado Santo dos Santos, que é o santuário, onde ficava a Arca da Aliança, só entrava o sumo sacerdote uma vez por ano, uma vez. Mesmo assim, ele era amarrado com uma campainha na sua cinta. Se ele entrasse em pecado, ele era fulminado por Deus e puxado por uma corda. Então esse lugar que o sumo sacerdote entrava uma vez por ano foi quebrado pelo Senhor Jesus. Quando Jesus morreu na cruz, o lugar chamado Santo dos Santos foi quebrado para dar acesso a qualquer um entrar. Quando você entra de coração, de inteireza, você entra de sinceridade, Jesus te aceita. Quando o sumo sacerdote entrava uma vez por ano, você pode entrar. Então, vai direto ao Senhor Jesus, vai direto ao Senhor Espírito Santo, a palavra. O verso 7 fala sobre o Espírito Santo. E para não ficar muito extenso, não sei se você tem outra pergunta para fazer. Tem, mas pode fazer. Outra pergunta para fazer. Para terminar, eu quero dar ênfase a duas coisas aqui para frente. Que o Senhor Jesus diz assim: ao que vencer, dar-lhe-ei de comer da árvore da vida. Vou te explicar o que é a árvore da vida, mas antes eu vou voltar um pouquinho. O que ele diz assim: ao que vencer. Ao que vencer. Qual é a ideia quando a Bíblia fala assim, ao que vencer? Eu acho, Senhor, no meu pensamento, irmãos, ao que vencer significa aqueles que suportar a sua trajetória difícil, passar por ela, confiando em Deus, colocando em primeiro lugar e saber que Ele é Deus, vai dar essa coroa. Ou seja, o caminho vai ser difícil, você vai ter que suportar, vai doer, vai ter momentos bons e difíceis, mas se você aguentar até o fim, eu te abençoarei. Ao que vencer é aquele que luta. Isso. Ao que vencer é aquele que às vezes está chorando pelas madrugadas no seu quarto. É aqueles que estão passando perseguição, mas está ali fiel. Sendo rejeitado. Quem sabe, eu estou falando para pessoas que estão sendo rejeitadas, quem sabe tem pessoas que estão passando por uma grande luta, mas você está lutando. Eu quero te dizer que você é bem-aventurado. Ao que vencer, irmãos, toda a igreja da igreja primitiva, na época dos apóstolos, eles lutavam. Não lutar com arma, não é arma. Não é arma física, biológica, não. Eu não estou falando de armas brancas como faca, como punhal. Não estou falando como armas de fogo, como revólver, como metralhadora. Eu estou falando de armas espirituais. Ao que vencer é aquele que está jejuando, é aquele que está chorando, é aquele que está suportando. Ao que vencer, olha o que Jesus está falando, ao que vencer é o dia a dia, é o hoje, é o amanhã e é o depois da manhã. Ao que vencer é a carreira cristã, é o dia a dia. Todo dia nós temos problema para resolver. Todo dia nós temos tentações que vêm sobre nós. As tentações não é só para o membro da igreja, não é para todos, inclusive para o alto escalão. Então Jesus está dizendo que ao que vencer,
Gente, nós temos que lutar. Eu estou dando agora essa palavra de exortação. Lute aí. Não para de orar, não. Não para de ler a Bíblia, não. Não para de jejuar. Não para de ir até a igreja, mesmo que você é perseguido, mesmo que você é deixado de lado, mesmo que você vê muitas coisas erradas dentro das denominações, porque não há perfeição. Porque eu vejo assim, irmãos, muitas pessoas que já conheci, muitas se afastaram por ficar magoado e triste e ver uma coisa que aconteceu de errado na igreja que as pessoas congregavam. Acaba saindo. Porque a pessoa não entende que ali é um lugar de comunhão, é um templo construído pela mão do homem, mas o principal morada é nós. Templo do Espírito Santo. Somos nós. Então o diabo ele vai nos confundir de diversas formas, trazendo muitas coisas de eloquências no mundo para dentro da igreja, pessoas que não têm sabedoria nas palavras para magoar e entristecer. Vai acontecer diversas coisas dentro da igreja, porque ali é um templo construído pela mão do homem. E se o homem não vigiar e não tiver ali posicionado em espírito, o diabo vai fazer uma festa dentro das igrejas. Ele pode se disfarçar como um anjo de luz, muito menos de um pastor, ou de seja qual for a denominação, a alto escalão que ele tiver. Então, rei Saul, explica um pouquinho sobre como que o rei Saul se corrompeu. Então, o rei Saul chegou a ponto de tomar o lugar de Deus, chegou a ponto de tomar o lugar do Espírito Santo. O profeta Samuel mandou um recado para o rei Saul, que ia fazer um sacrifício, que era para esperar, que enquanto o profeta Samuel não chegasse, porque quem podia fazer o sacrifício era só o sacerdote, ninguém mais. O rei Saul era rei. O rei Saul ele tinha que cuidar da política de Israel. Ele teria que cuidar, embora ele sendo o rei, o superior, ele tinha que cuidar da área dele, que é reinar sobre Israel. Ele não tinha que fazer as coisas que pertencem ao sumo sacerdote. E o profeta Samuel mandou um recado para o rei Saul, que iria fazer um sacrifício daqui 7 dias. E que era para esperar os 7 dias. O rei Saul foi, passou o primeiro dia, o segundo dia, o terceiro dia, o quarto dia, o quinto dia, o sexto dia. No 7º dia, o profeta Samuel não tinha chegado. Não tinha chegado para fazer o sacrifício. O que o rei Saul fez? O rei Saul pegou e disse assim: não, eu sou rei, eu também posso fazer o sacrifício. E o rei Saul foi e fez o sacrifício. E o profeta Samuel chega. O profeta Samuel chega e olhou para o rei Saul e disse: por que tu fizeste isso? Não era a tua área. Você é rei. Quem concerne essas coisas é só o sacerdote, só a tribo de Levi, sou eu que sou o que Deus escolheu. Olha a petulância do rei Saul. É o que há muito dentro das igrejas. Às vezes, aí o líder quer fazer tudo sozinho. O líder, ele quer ser evangelista, ele quer ser o professor de escola bíblica, ele quer ser um doutrinador, sendo que às vezes dentro da igreja tem um irmão que é para ser um doutrinador, que tem mais conhecimento de Bíblia. E às vezes isso significa que o conhecedor de Bíblia, que é o mestre, ele nunca vai ser maior do que o pastor. Deus escolheu o pastor para ser o maior. Deus escolheu o evangelista. Deus escolheu o rei Saul para ser rei, não para ser o sumo sacerdote. O sumo sacerdote era o profeta Samuel. Então, veja bem, nós temos que tomar esse cuidado, que Deus faz tudo as coisas com ordem e com decência. Por isso Deus dá dons espirituais.
Lá em Efésios 4, verso 10, está escrito assim: e ele, Jesus, e ele levou cativo o cativeiro e deu dons aos homens. Ele levou preso a prisão dos homens, tirou a prisão dos homens e deu dons espirituais aos homens. Ele deu dom de evangelista, de mestre e doutor, de pastores, de profetas. Então, não devemos confundir as coisas. Dons espirituais. Deus é ordem e Deus é decência. Deus faz tudo debaixo da ordem. Não queira ser rei se você é um sacerdote. E não queira ser sacerdote se você é um rei. Tem muitas pessoas que estão confundindo e caindo na fé, porque ao mesmo tempo quer ser rei, quer ser sacerdote, quer ser tudo. Ou seja, o senhor é pastor, você vai fazer a função que Deus designou o senhor como pastor, pastorear, ensinar, instruir, somente isso. Passando disso, só se Deus autorizar. Só se Deus autorizar, ser chamado. Ser chamado. E é o que muitos dentro da igreja confundem autoridade com permissão. Explica um pouquinho para a gente finalizar com chave de ouro. Autoridade e permissão. Então veja bem, os dons espirituais é dado pelo Senhor Espírito Santo. Eu tenho assim, para glorificar o nome do Senhor Jesus, eu ministro a matéria, eu sou professor de teologia, eu ministro em uma igreja chamada IPTV, a igreja da minha querida pastora Jaqueline. Eu ministro teologia lá, eu ministro dons espirituais e Atos dos Apóstolos. Eu sou professor de Atos e de dons espirituais. Como outras também, introdução à Bíblia, como outras também, doutrinas bíblicas. Mas essas duas é a minha especialidade, dons espirituais e Atos dos Apóstolos. Então, Deus dá autoridade aos seus servos para fazer a obra para a igreja de Jesus. Não é para o meu bem, para o meu ego. É para glorificar a igreja de Jesus. Os dons espirituais, uma propriedade do Espírito Santo que Ele nos dá, é como se fosse uma ferramenta que Deus me dá para eu trabalhar aqui na terra para a igreja de Cristo, e eu vou ser tomado em conta lá. É como se fosse um cheque que Deus me dá. Deus pega um cheque e fala assim: estou te dando um cheque para você usar ele aí, mas eu vou vir e vou te pedir conta. É os dons espirituais. Então ele dá o dom de pastor, dom de evangelista, dom de profeta, dom de curar, dom de operação de milagre, dom de discernimento, dom de operação de maravilhas, variedade de dons espirituais. Mas ele vai pedir conta. E essa autoridade que ele nos dá é uma autoridade dele sobre nós, não é uma propriedade minha. É uma coisa que Deus dá, a autoridade. Então, ao que vencer, seja aquela autoridade que Deus te dá, seja o ministério que Deus te dá, você tem que lutar. Se Deus me chamou para ensinar, se Deus chamou aquele membro, o menor membro, aquele que limpa a igreja, aquele membro tem um valor muito grande. Aquele irmão, aquela irmã que vai lá limpar o banheiro da igreja, é chamado dom de serviço. Lá em Romanos tem uma lista de dons. É um dom. Dom. Não é ofício, não é cargo, não. Limpar o banheiro da igreja, passar pano na igreja, não é cargo, não. Não é ofício, não. É um dom. Em Romanos tem uma lista de dons. Você vê que não é todos. Aquela irmãzinha, aquele irmão que às vezes vai lá todo dia para a igreja, é um dom que Deus está dando de serviço, de prestar serviço à igreja de Cristo. A autoridade que Deus deu para aquela irmã. Está na lista de dons espirituais. Então, é diferente de você limpar a sua casa, o banheiro da sua casa. É diferente. Isso aí é o dia a dia. Mas tem pessoas que são escolhidas de Deus
Você vê que tem aqueles irmãos certos que vão lá para poder fazer as coisas pequenas dentro da igreja, dons espirituais. Então, chegando aqui no último versículo, Everton, nós, na igreja de Éfeso, nós estamos tudo dentro do tema, nós estamos versículo por versículo. Ao que vencer, Jesus fala para a igreja de Éfeso, ao que vencer, dar-lhe-ei de comer da árvore. Para finalizar, vou explicar o que é a árvore da vida. A árvore da vida, veja bem. Se você vê a árvore, olha isso aqui, vem aqui agora, uma inspiração. Eu estou recebendo essa inspiração aqui agora. A árvore da vida está no livro de Gênesis e no Apocalipse. A árvore da vida estava lá no jardim do Éden com Adão e Eva. E ela está aqui na carta de Éfeso. E lá no finalzinho de Apocalipse, no capítulo 21, 22 de Apocalipse, encontra a árvore da vida. O que é a árvore da vida? Lá no final de Apocalipse, capítulo 20, 21, 22, aparece a árvore da vida com as suas folhas. E as folhas da árvore, ela serve como remédio, ou seja, a árvore da vida, ela contém as folhas salutares da árvore para a saúde das nações. Até agora você não entendeu. Mas o que é a árvore da vida com as suas folhas salutares para remédio das nações? É simplesmente, Everton, que nós, quando estivermos lá na vida eterna, nós vamos continuar dependente de Deus. Vou repetir. A árvore da vida com as suas folhas significa que você vai depender de Deus até na eternidade. Lá na vida eterna, lá do outro lado, quando nós estivermos lá na Nova Jerusalém, na Novo Céu, na Nova Terra, a árvore vai estar lá. Sabe o que significa isso? Aqui, ó, até aqui na paisagem apareceu uma árvore. Olha aqui, até que agora na paisagem apareceu uma árvore. Significa que lá na eternidade a árvore vai estar ali simbolizando que você depende de Deus até na eternidade, quando você não vai morrer mais, você não vai precisar de ir no mercado, você não vai precisar de ir na farmácia, você não vai precisar ficar mais doente, e ali vai estar a árvore com as suas folhas, as folhas da árvore são para a saúde das nações, ou seja, as nações que vão estar dentro do novo céu, da nova terra. Nações aí é multidão, pessoas. A palavra nações ali significa multidão e pessoas. Significa que até na eternidade, até na vida eterna, nós vamos ser dependentes de Deus vivo. Não tente você ser independente de Deus. Lúcifer, ou seja, Satanás, quando ele queria sua independência lá no céu, Deus julgou ele, Deus expulsou ele do céu, porque ele queria ser independente. Deus criou ele para ser... Olha, o que é independente e dependente? Dependente quando você depende, independente quando você não quer. Satanás queria ser independente de Deus. E Satanás foi expulso do céu e foi julgado longe. E ele veio para a terra para poder perseguir a igreja de Cristo. Então, voltando à árvore da vida. A árvore da vida significa que você é dependente de Deus. Até na eternidade. Aqui agora, você depende de Deus mais ainda. Por quê? Porque agora nós somos mortais. Agora, nós temos muitas faltas e falhas. Nós temos fraquezas. Nós temos humanidade. Nós vamos morrer. Nós somos mortais. Agora, nós dependemos de Deus mais e mais. Agora, faça ideia. Lá no paraíso, lá na Nova Jerusalém, lá, você não vai morrer mais.
você não vai precisar de remédio, e lá a árvore vai estar lá mostrando para você que ali também você tem que estar dependente de Deus. É isso, irmãos, quando eu descobri isso eu fiquei maravilhado, eu queria saber o que era a árvore da vida, Então, o significado total sobre a igreja de Éfeso é que eles não entenderam essa dependência. Não, muito. Conclusão, quando nós entendemos que não há uma dependência de Deus, é uma possível falta de amor, que é o tema da carta, e cair, chegou um certo ponto que a igreja de Éfeso, sendo introduzida a doutrina que eu falei nos estudos atrás, sobre a idolatria da deusa Diana dos Efésios, a perseguição de Roma Dominiciano, a entrada das heresias dos nicolaítas, a entrada da doutrina mosaica, começou a entrar dentro da igreja. A igreja simplesmente, ela começou a perder a força, começou a perder a visão do Espírito Santo, perder a visão, e hoje, para finalizar, para poder fazer uma conclusão, hoje Éfeso, a cidade, é uma ruína. E ali hoje, 3 quilômetros dali, está a cidade de Selçuk. Então, o Everton fez aqui uma conclusão que é verdade. Sem a dependência de Deus, sem a dependência, ou seja, se você não tiver a árvore da vida na sua vida, você vai sofrer, nós vamos sofrer. Porque a árvore da vida, ela é uma dependência de Deus. Ou as folhas salutares da árvore é para te dar sustentação, tanto agora e depois. Por isso que ela aparece em Gênesis e aparece no final do Apocalipse. Não queira ficar sem a árvore da vida. A árvore, nós podemos também tipificar que a árvore da vida seja o próprio Senhor, a própria Santíssima Trindade. Você precisa da criação do Pai, você precisa da salvação de Jesus e você precisa da comunhão do Espírito Santo. As folhas salutares é a dependência de Deus. Quando a gente não entende essa dependência de Deus, a gente acaba usando a nossa própria força, né? A própria força, o egocêntrico. É o que tem hoje. A árvore da vida é o que está precisando. As pessoas precisam alimentar das folhas salutares da árvore. Dependência total de Deus. Então vocês estão vendo? Três episódios que nós estamos só na carta de Éfeso. Só na carta de Éfeso. Hoje nós estamos finalizando e concluindo. Foi o que o Everton falou. A conclusão é que a igreja de Éfeso, ela nasceu na doutrina, ela nasceu dentro do ensino apostólico do apóstolo Paulo. Com o tempo ela começou a deixar o amor cair, desvaziar do amor. Ela teve uma queda no verso no verso 5, no verso 6, Jesus fala sobre as heresias, no verso 7, Jesus mostra o Espírito Santo, no verso 8, manda ela voltar à árvore da vida. Voltar à dependência de Deus. Então, é um rico ensinamento. Na próxima edição, o Everton vai finalizar, o Everton vai falar disso, mas eu quero, antes do Everton falar dessa conclusão aqui de Éfeso, por favor, eu quero pedir carecidamente, coloca esse vídeo em televisão para você ver na sua casa com a sua família, coloca na TV, o celular é muito bom, mas ele é muito pequeno, mas coloca na televisão com a sua família e passa essa mensagem para os outros cristãos. Faça esse vídeo chegar em outras capitais. Se você tiver parente em São Paulo, Distrito Federal, Brasília, se você estiver no Rio de Janeiro ou até no exterior, mande esse vídeo. Senta com seu marido, senta com sua esposa, senta com seus filhos e ouça esse estudo, os 3 episódios, o primeiro, o segundo, o terceiro, sobre a igreja de Éfeso.
E na próxima edição, nós vamos falar sobre a segunda igreja, que é Esmirna. Esmirna. Eu agradeço a vocês, agradeço assim de coração pela paciência, agradeço vocês, quero contar também com vocês com as suas orações na sua casa. Eu oro para o pastor Antônio, para o homem de Deus aqui, o Everton. Ora por nós, para que essa mensagem, gratuitamente, Atos 20, verso 35, está escrito assim, ó, de graça dai, de graça recebei. Leia na sua casa, Atos 20, verso 35, de graças dai, de graça recebei. Então eu agradeço vocês, assim, esse estudo de Éfeso. Nós vamos para o segundo, na próxima gravação. Nós vamos para a segunda temporada, que é a carta de Esmirna. Esmirna. Então, anota aí no caderninho de vocês. Segunda temporada, vamos falar sobre a casa de Esmirna. Aí nós vamos fazer a mesma coisa que fez com a casa de Eva. Vamos estudar detalhadamente, né, pastor? Só tem valor estudar detalhes. Só detalhes. Então, não deixa de se inscrever no nosso canal. Se você já é inscrito e não compartilhou com o seu amigo ou com a sua família, faça isso, compartilhe para mais pessoas, para esse estudo chegar para mais pessoas. É um estudo, como o pastor falou aqui, é um estudo gratuito. Não tem valor nenhum financeiramente, mas tem um valor imenso espiritual. Com certeza. Um valor imenso na nossa vida. Então, para agregar para a sua vida, para o seu irmão, para o próximo, compartilhe esse vídeo, curte e faça como o nosso irmão Tiago, que perguntou, né, uma dúvida para o pastor, e isso foi uma dúvida muito bem perguntada e foi uma palavra muito forte. Pergunta também, deixe seu comentário aqui, o pastor vai estar lendo todos os comentários. Se você tiver uma dúvida, coloque aqui também, seja qual for da sua cidade, da onde você é, seja você cristão ou não, nós vamos estar aqui tirando toda a sua dúvida, tá bom? Então, se inscreva no nosso canal, compartilha, que Deus abençoe você. E outra coisa, eu quero deixar bem claro que nós aqui nós não estamos em nome de nenhuma denominação. Eu nasci na Quadrangular, eu há 30 anos eu pertenço ao Ministério da Quadrangular, mas eu não estou aqui em nome da Quadrangular, em nenhuma denominação. Esse estudo é para qualquer cristão, para qualquer pessoa que é ímpia, qualquer pessoa que está perdido. Então, eu não sou pregador de placa de igreja. Eu sou pregador, eu disse, placa de igreja só serve para ordem e decência. Eu sou pregador do reino de Deus. Isso fica bem claro. Ok? Então, nós não estamos aqui sobre nomes de igreja. Nós somos da Igreja Quadrangular, uma igreja abençoada. Só que nós estamos aqui em nome de Cristo, somente para pregar o Evangelho, tá bom? Então, se inscreva no nosso canal, curte e deixe o seu comentário aqui. O pastor vai estar lendo todos os comentários e respondendo para vocês também. E não deixe de nos acompanhar também, todos os vídeos, todos os estudos, para você estar afiadíssimo da palavra de Deus e saber buscar Ele com sabedoria. Que Deus te abençoe, paz seja convosco e até a próxima.